A gente trabalha com terapia, com práticas, né, em que a gente vai estar em contato com as pessoas, e é muito importante a gente ter alguém junto com a gente. Como eu posso dizer, esse junto com a gente é também nos dando um balizador, né? A gente faz isso de maneira muito clara, com todas as outras práticas, né? Psicólogos, psicanalistas, tem supervisão, né? Para você se formar, você precisa ter supervisão. Eu sempre pensei nisso, né? A constelação familiar acaba não tendo tanta possibilidade de supervisão. Sabe por quê? Porque a gente sabe que o atendimento que a gente fez, a pessoa que a gente recebeu é a pessoa certa pra gente, é o atendimento certo e possível para aquela pessoa, para aquela situação. E aí a gente acaba ficando um pouco nisso, né? É isso, é o certo e acabou. Eu não gosto muito de ficar, como vocês sabem e me conhecem, né? Com as respostas que estão na superfície. Eu sempre gosto de buscar mais, né? De entender onde a gente pode chegar. E eu comecei a me perguntar sobre isso, sim, sobre supervisão em constelação familiar. Como que a gente pode fazer supervisão de uma sessão que a gente sabe que foi a sessão certa, né? E eu descobri que sim, que é muito possível a gente poder conversar amorosamente sobre uma sessão, sem julgamentos, sem pensar vai por esse caminho, vai por aquele outro caminho. Não, simplesmente a gente poder acolher o que foi e entender que existem frases específicas para cada situação, existem movimentos específicos para cada situação, e quanto mais a gente puder conhecer esses movimentos, essas frases, a gente vai podendo dar lugar ao que acontece de fato em uma sessão de constelação familiar. É porque a gente está lidando com pessoas, né? Pessoas são diferentes. Quando a gente tem aquela frase do Jung que é maravilhosa, né? Domine todas as técnicas, estude todas as teorias, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas uma alma humana. Então, quando você se coloca neste lugar de tocar uma alma, de conversar com uma pessoa, de atender uma pessoa, você não vai chegar lá cheia de livros e falar, toma aqui, tudo que eu estudei, aqui isso vai resolver você. Não, não é isso que a pessoa espera de você. Ela espera um acolhimento, ela espera uma afetividade, ela espera uma segurança. Como que a gente vai conseguindo ter isso? A gente vai conseguindo ter isso na prática. A gente vai conseguindo ter isso, sim, com o estudo teórico, mas também com a prática. O programa Constelação na Prática, as pessoas que são minhas alunas podem dizer, né? Eu ofereço muita prática, porque é isso que eu acredito que vai te dar segurança para seguir, para poder atender, para poder ter seus clientes. Porém, o que eu senti? Eu senti que de uns tempos para cá, alunos meus e outras pessoas que não são alunos meus, mas que me seguem, consteladores que me seguem, que aprendem, né, com os vídeos que eu posto aqui, vem me pedindo muito para acompanhá-los neste processo contínuo, porque é um processo contínuo. A gente faz a formação, a gente sai da formação pronta, sim, depende, claro, se a sua formação é sólida e te dá esse embasamento teórico e prático, né? Eu posso falar da minha formação, então você sai pronta, sim, da formação que eu ofereço, porém, seguir pode ser várias coisas. Eu ia falar pensei em 2, 3, várias coisas, não vou numerar. Mas assim, uma primeira coisa, seguir pode ser um processo solitário, né? Porque a gente está sempre ali diante de uma pessoa, atendendo aquela pessoa, a gente não está sozinho de fato, mas a gente está sozinho na nossa trajetória. Então, no nosso percurso, a gente pode, e às vezes é um processo solitário. Então, ter outras pessoas, ter alguém em quem a gente confia e recebe, né, e fala, puxa, vai por aqui, ou vamos pensar juntos por este outro caminho, é muito importante, né? Então isso, como eu falei, na psicanálise, na psicologia, tudo já é aceito, a gente já faz isso. Na constelação ainda não, e a gente precisa desenvolver essa prática, tá? De ser supervisionado por alguém que a gente confia, por alguém que a gente sente que já tá ali na frente, não é que sabe mais não, mas que já caminhou um pouco a mais, né? Então essa é uma coisa, pode ser muito difícil seguir sozinho. A outra coisa é que
vira e mexe, a gente vai tendo saltos nos atendimentos. Então eu atendo uma pessoa e aí no dia seguinte vem outra pessoa com um caso que eu posso chamar talvez de cabeludo, mas assim, não é cabeludo, não quero que entre um julgamento aí. Mas assim, é um caso que pode ser difícil. E é difícil às vezes para mim saber que aquele atendimento que eu fiz é o atendimento certo. E é difícil, seria legal eu ter a opinião de uma outra pessoa para me ouvir, para me falar, olha, esse caminho que você seguiu foi um caminho muito bom, esse outro caminho pode ser uma alternativa numa próxima vez. Olha, esse outro caminho talvez seja interessante também. Então, alguém que já tem experiência e que já conte, olha, quando aconteceu isso comigo, eu fiz desse jeito e funcionou muito bem. Então, essa segunda coisa que eu tô falando, então a primeira é sobre a solidão, a segunda é a gente ir acompanhando os nossos saltos de desenvolvimento, de atendimentos, com alguém que está sempre lá com a gente, estimulando, contando, legal, isso que você fez, pode fazer assim, desse outro jeito também. Comigo, quando eu fiz, também foi de uma outra forma, né? Então, te pegando na sua mão e te levando, né? E uma terceira coisa, que é algo que eu percebo que depende do seu momento com a constelação familiar, né? Pode ser difícil, se você está um pouco no início ainda, está começando a atender, pode ser difícil essa questão da consistência. Tem semanas que eu atendo, tem semanas que eu não atendo, que não surgem pessoas. Ou então eu organizo grupos, eu organizo um grupo por mês. Ou eu organizo grupo e aí numa vez vem, em outras vezes não vem pessoas. Como que eu faço essa sazonalidade? Como que eu mantenho uma consistência? Isso é outra coisa também para a gente trabalhar em supervisão, ou seja, captação de clientes mesmo. Como que eu vou captar clientes? Como que as pessoas vão olhar para mim? E captar clientes em terapia, gente, não é sair por aí panfletando, não é sair por aí falando, vem aqui fazer constelação comigo. Não faça isso, pelo amor de Deus. E a gente vai percebendo que conforme a gente vai aprendendo mais, não é? Olha, veja se com vocês é assim também. Comigo é assim, com a constelação, com a psicanálise. Quanto mais eu aprendo, parece que mais eu caio num lugar de talvez sair da ignorância, achar que eu já sabia e falar, putz, eu preciso aprender mais. Porque é assim, quando a gente começa a trabalhar um trabalho de atender pessoas, a gente nunca vai saber tudo sobre aquilo.